Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Gareth Southgate, que não é mais técnico da seleção inglesa. Ele que encerrou seu trabalho nessa Eurocopa, onde a Inglaterra foi finalista, mas acabou derrotada pela Espanha por 2-1. É um jogo que ficou muito escancarado quanto que a Espanha taticamente era melhor do que a Inglaterra. A Inglaterra teve uma ótima chave para ir até a decisão, mas mesmo nessa última chave passou sufoco, né? Contra, se não me engano, a Eslováquia teve que depender de um gol de Jude Bellingham de bicicleta, basicamente aos 40 e tantos do segundo tempo, né? Quase 50 do segundo tempo, para levar a prorrogação. E aí a gente teve também o jogo contra a Suíça, que eles precisaram dos pênaltis para avançar. Então, assim, a Inglaterra foi sobrevivendo até chegar à final. Inclusive, acho que todos os jogos do mata-mata eles começaram atrás, sem exceção. Sem exceção, eles tiveram sempre que buscar o empate ou tentar a virada. E a verdade é que o Southgate, desde o início da competição, mostra que é um técnico muito abaixo do que a Inglaterra precisa, né? Isso já era nítido há tempos, né? Muita gente vai se apegar ao fato dele ter 2 finais de Eurocopa para justificar o trabalho de 8 anos dele, mas tem que lembrar que a Inglaterra foi rebaixada na Nations League, né? A Inglaterra levou um 4-0 da Hungria. E a gente tem que lembrar que a Inglaterra tem uma das gerações mais talentosas de sua história. O aproveitamento, o número de vitórias, obviamente tende a ser maior, porque ele está lidando com uma seleção de talentos extraordinários. Compara essa seleção da Inglaterra com o que a gente viu em 2014 e 2010, que já era uma geração envelhecida e não tão completa da seleção. A Inglaterra hoje vive uma geração de ouro. É talento para tudo quanto é lado do campo, sim, muitos jogadores habilidosos. A gente sabe que a Inglaterra tem potencial para lutar por qualquer título, mas não à toa chega até a final, né, da Eurocopa 2 vezes, mesmo com um trabalho tático horrível. Mas precisa de equilíbrio, né? A gente olha, por exemplo, para as seleções que ganham a Eurocopa nos últimos 2 anos, são sempre seleções tecnicamente, em termos de talento, inferiores à Inglaterra, mas muito mais organizadas. Então, eu acho que assim, o Southgate sair, e pelo visto foi por conta própria, não foi nem a FA que pediu para ele sair ou demitiu ele, né? É um sintoma assim, de que a Inglaterra não está acostumada a estar em grandes palcos, a FA não consegue entender a grandiosidade do time, entender a necessidade de um novo comandante. E agora que ele sai, a pergunta é, quem que vai substituir o Gareth Southgate, né? Já que não tem mais ele no comando, é a oportunidade de trazer um técnico bem interessante, né? Eles podem fazer algumas escolhas que são questionáveis, mas podem ser interessantes, como é o caso do Lampard, como é o caso, por exemplo, do Graham Potter. O Lampard, eu acho que por ser uma referência para muitos dos jogadores que hoje estão na Inglaterra e por já ter mostrado em algum momento da carreira alguma coisa interessante do ponto de vista tático, mas assim, ele teve o 19-20 um ótimo trabalho no Chelsea, ele conduziu um top 4 sem poder contratar, um time que acabou de perder o Eden Hazard, ele conseguiu trabalhar bem com os jovens jogadores, então eu não acho que ele seria uma escolha ruim. Agora, você pega, por exemplo, o Graham Potter, um cara taticamente muito bom, fez um trabalho muito legal no Brighton, mas ele sofreu muito no Chelsea na última temporada, com grandes nomes, grandes personalidades, né? Pelo menos alguns desses, né? Vamos ver como ele lida numa Inglaterra como essa, né? Tipo, será que ele consegue liderar essa seleção? Será que a FA confia nele, a seleção da Inglaterra? Taticamente, eu acho ele um grande nome. Aí a gente olha, por exemplo, os nomes que são fora da Inglaterra, né? Chegaram a falar do Steven Gerrard, mas ele no momento está no Oriente Médio. Não sei se também é a melhor escolha, porque assim, os últimos trabalhos dele, especialmente, têm me deixado assim, aquele pé atrás. Mas olhando para agora nomes estrangeiros, tem o Thomas Tuchel, que talvez assim, dos nomes para o mata-mata e tudo isso seja o melhor, mas o trabalho dele no Bayern de Munique foi horrível. É aí que é a questão. O fato é que ele teve um elenco maravilhoso, dourado no Bayern de Munique. Esse elenco do Bayern de Munique é excelente e ele fez um trabalho podre. Não tem outra palavra para falar do Thomas Tuchel no Bayern de Munique. Foi podre. E aí a gente tem o Maurício Pochettino, né? Que eu só, assim, trocar o Southgate pelo Pochettino, eu vi esse meme lá no Twitter, aquele meme lá do Jerônimo, do Todo Mundo Odeia o Chris, que ele olha um tijolo dentro de um carro assim, nossa, que tijolo maneiro. Ele joga um tijolo para quebrar o vidro e pega outro tijolo. É isso que é trocar, sai de Southgate para Pochettino, né?
Eu, sinceramente, não vejo o Pochettino como nome para a seleção, ainda mais da maneira dele de treinar, que é bem perigosa para os atletas, né? Tanto essa crise de lesões que o Chelsea teve é muito responsabilidade do Pochettino, isso está nítido. Então, sinceramente, eu acho o Pochettino uma escolha ruim, né? Eu nunca vou elogiar a contratação do Pochettino depois do que ele fez no Chelsea e no PSG, sério mesmo, né? Assim, clube de primeira prateleira ainda atrás do cidadão, né? Com tão pouca habilidade tática e com uma gestão tão arcaica de jogadores, não consigo olhar para isso de uma maneira positiva. Ele tem o poder da amizade, mas só isso não basta na seleção. O Scolari já mostrou na última vez, em 2014. Então, a ver o que vai acontecer. Eu acredito que há boas opções. A Inglaterra, a meu ver, pode ter um bom acréscimo de qualidade tática, porque eles estavam na mão de um técnico muito aquém, né? O Southgate nunca foi um grande técnico, nunca foi um técnico diferenciado. A gente já viu isso no Middlesbrough, com um trabalho que não encanta ninguém. Acho que esse foi o time dele lá na década de 2010. Era o trabalho dele em clubes, assumiu a seleção em 2016. E a seleção da Inglaterra, assim, pelos talentos que tem, era já, pelo menos, está jogando muito melhor, né? Porque assim, você pode até falar da questão de títulos, que a gente nunca sabe o que uma final aguarda, mas pelo menos eles deviam estar jogando de uma maneira minimamente organizada, tendo um padrão de jogo. É uma das seleções mais, assim, desorganizadas que eu vi recentemente e que se sustentou puramente pelo excelente elenco que tem. E assim, o elenco é tão bom que conduziu o time à final da Eurocopa 2 vezes, mas taticamente, quando foi necessário, e na final quase sempre é necessário o componente tático aparecer, a Inglaterra ficou na mão. Então, vamos ver o que acontece agora sem Gareth Southgate no comando. Gente, por esse vídeo é isso, tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.